cenas de violência e preconceito aqui na nossa capital. Chega, né, gente? 2026 nós estamos falando de preconceito ainda. Você tá vendo aí, ó, no detalhe, que é essa bolinha que fica aí no meio, uma pessoa que na pele carrega a cor negra, ela apanha por isso. Antes de contar essa história, eu quero que você veja e principalmente ouça comigo esse momento de desespero passado por esse rapaz aqui no Cajuru. Sobe o som. O que eu fiz pra você, cara? O que eu fiz pra você? Fala pra ela, o que eu fiz pra você, irmão? O que eu fiz pra você, cara? Vai pra dentro! Polícia pra dentro! Bom, esse áudio é de um homem que é agredido depois de supostos ataques racistas e homofóbicos. Por que nós estamos falando supostos? Porque tem uma investigação. Então não dá para você dizer que é, enquanto a polícia não afirmar. As vítimas não tinham nenhuma relação com o agressor. Tá aí a confusão. Mesmo assim, foram atacadas no meio da rua e precisaram até de atendimento médico. Entre as vítimas, um rapaz que só passava pelo local e duas advogadas, que também foram ameaçadas e ofendidas. Foi todo tipo de preconceito que você pode ver, por causa da cor da pele. Ricardo Pereira, deixa eu conversar com você, meu irmão. Eu quero que você traga, era a sua missão de hoje, explicar pra gente direitinho onde entra o preconceito, onde entra a homofobia, que é o preconceito contra as pessoas que têm orientação sexual, que não essa que é a cis e tal. O que aconteceu ali, Ricardo? Boa tarde. Fala, Rivan, boa tarde para você, para quem está acompanhando o Balanço Geral. Também um caso que merece, é claro, uma investigação por parte da Polícia Civil. A gente está falando de um episódio de agressão no bairro Cajuru, aqui em Curitiba. Esse rapaz que está à direita da imagem ali é o Vitor. Os outros dois são vizinhos, moram a mais ou menos 50, 100 metros da casa dele. A gente está vendo essa agressão, mas o que não está muito claro ainda é o que deu início a essa confusão. O Vitor e algumas amigas ali dele afirmam ele foi vítima de injúria racial, ele foi agredido por conta da cor dele, simplesmente por conta disso. Essas duas amigas, que fazem inclusive um trabalho voluntário social na região, também sofreram agressões, ameaças por parte de um desses homens que aparecem nas imagens. É o relato delas. Uma delas diz que foi xingada, foi ofendida, foi ameaçada, a polícia foi chamada. O fato é que o Vitor precisou levar 9 pontos na cabeça. A gente está falando de 5 pontos na testa e 4 pontos na nuca. A gente vai trazer ainda hoje uma reportagem completa com a palavra dos envolvidos, o que eles dizem, o que eles afirmam, com a parte também que cabe à polícia, mas é uma situação que começou aparentemente, pelo menos da versão de um deles, como um desentendimento entre vizinhos. O Vitor bate no peito e fala: eu apanhei por causa da minha cor. O rapaz atravessou a rua, veio e me agrediu. Esse outro rapaz, que inclusive chegou a ser preso, mas já está em liberdade por determinação judicial, ele não gravou entrevista com a gente. Eu conversei com alguns familiares dele. O que os familiares falam? Não teve nada de injúria racial, não teve nada de homofobia. A confusão começou porque o Vitor, esse rapaz que precisou levar alguns pontos na cabeça, ele veio até aqui à frente da nossa casa reclamar do volume do som. E aí, como a gente tá em casa, o som é nosso, a gente ouve do jeito que quiser. Durante o horário comercial, o som tava um pouco alto, mas isso é problema nosso, a gente tava na nossa casa. E aí, o outro rapaz envolvido ali, ele não aceitou esse desaforo, que é o termo que eles utilizaram para tentar justificar, apresentar a versão deles. E aí começou a briga. A família desse rapaz, sem camisa, afirma com todas as letras: não houve racismo, não houve injúria racial, não houve homofobia. O Vitor e algumas outras pessoas ali que trabalham com ele dizem o extremo oposto. Teve sim
racismo, teve um preconceito gigantesco aqui. Esse caso já foi para a polícia e a gente vai até as últimas consequências. A gente quer que esse caso seja investigado e que esse homem seja responsabilizado. Agora cabe à Polícia Civil apontar o que de fato aconteceu nessa situação. Algumas imagens de câmeras de monitoramento que a gente está vendo aí, claro, servem para embasar esse inquérito, para ajudar a polícia a entender as circunstâncias desse episódio. Houve uma agressão, o Vitor, a família dele está até dizendo que houve ali uma tentativa de homicídio. É um caso muito grave que com toda certeza tem que ser muito bem apurado. Você não tenha dúvida disso, Ricardo. Eu estou tentando entender em que momento se dá essa confusão. Porque ali a informação que a gente tem é que era um domingo tranquilo, o rapaz estava ali fazendo coisa da Páscoa, junto com as amigas, alguém chega já agredindo. E você percebe que não tem provocação por parte dele, que tem agressão pura e simples, Ricardo. Bom, vou te falar, as imagens mostram bastante coisa, mas elas não mostram o começo da história. A gente não sabe quem que tá falando a verdade nesse caso. A gente tem que tratar com imparcialidade, porque a imagem não mostra o começo da confusão. A imagem recebida pela nossa produção mostra o Vitor pedindo socorro depois da agressão, questionando esse homem: o que eu fiz pra você? O que eu fiz pra você? Socorro, alguém me ajude por aqui. As imagens mostram duas mulheres ali que trabalham com o Vitor, que são amigas do Vitor, mãe e filha, interferindo ali na situação para evitar que ele fosse ainda mais agredido. O começo desse episódio não tá nas imagens. Um lado, vou repetir, diz que a confusão foi porque o Vitor teria reclamado de som alto na casa desse homem. O outro lado, que é quem gravou a entrevista com a gente, tá aqui mostrando o rosto, diz não, o Vitor apanhou porque ele estava na rua, vestido de maneira simples, bermuda, camiseta e chinelo de dedo, e por conta do Black Power, desse penteado que ele usa, provavelmente isso irritou o vizinho. São as pessoas do lado do Vitor que estão falando isso, que gravaram a entrevista com a gente. O rapaz foi preso e aí, de acordo também com os envolvidos ali do lado do Vitor, eles dizem o seguinte: no mínimo, esse cara estava embriagado. O cheiro de álcool era muito forte, no mínimo, para não dizer que ele estava usando alguma outra coisa. São as pessoas que estão defendendo o Vitor nessa história que sustentam essa tese. O Vitor foi preso em flagrante, foi levado para a delegacia. Em interrogatório, o que ele falou? Bati mesmo, me envolvi na situação, o rapaz também bateu em mim, mas em momento algum falei essas coisas das quais estão me acusando por aqui. De um lado, homofobia e racismo. De outro, dizendo que foi uma confusão. É a polícia que vai esclarecer tudo isso. Porque não dá mais pra gente conceber racismo e homofobia em 2026. Concorda comigo? Sim ou sim? Aliás, nunca foi concebível. Agora, então, jamais, né? Somos todos humanos e a gente tem que se tratar com respeito. 12h13 agora. Agressão ou crime de ódio e preconceito? O homem é ferido, leva pontos na cabeça e garante que tudo começou com ofensas racistas, até mesmo homofóbicas. Do outro lado a versão é diferente, nananina não. Foi uma discussão, mas o que realmente aconteceu aqui, ó? A polícia investiga. E você vai ver agora, em detalhes no Balanço Geral. Põe no ar. O que eu fiz pra você? O que eu fiz pra você? Foram 5 pontos na testa e 4 na nuca. Assim ficou o Vitor após uma agressão sofrida. Ele chegou e falou que eu tava encarando ele e dando risada da cara dele, sendo que eu tava de costas a todo momento pra casa dele. Então não tinha um motivo para ele vir me bater. Segundo ele, a briga começou do nada. Quando percebeu, já estava sendo agredido. E nisso que ele veio me bater, eu consegui me evadir. O irmão dele, ele me segurou. O irmão dele me deu tava com um cadeado na mão e deu umas cadeadadas na minha cabeça. E ficou aqui na frente e aqui atrás. Vitor é voluntário em um projeto social administrado pela Sandra, que também mora na região. O Vitor estava de costas para a rua, as pessoas vêm e um deles agride o Vitor pelas costas, sempre se referindo a ele como seu preto. Aí vem, agride ele pelas costas e no que o Vitor agride ele, o Vitor fica o tempo todo assim tentando recuar e ele continua indo em direção ao Vitor e ele pega o Vitor pelo cabelo e quando ele pega o Vitor pelo cabelo, ele derruba o Vitor.
Ela e a filha aparecem nestas imagens após o ocorrido. O tempo todo eu falo assim, eu vou matar ele, vocês não sabem o que vocês meteram, eu vou pegar vocês. E no momento em que minha mãe desceu para tentar também apartar a situação, para tentar se segurar, porque ele estava totalmente transtornado, o tempo todo querendo, fazendo ameaças de morte em relação ao Vitor, ele se botou em cima da minha mãe, que é uma senhora de 60 e quase 65 anos. Eu me coloquei também na frente da minha mãe e ele partiu para cima de mim. A briga aconteceu nessa rua, no bairro Cajuru, em Curitiba. Se, por um lado, o Vitor afirma que foi vítima de injúria racial, do outro, a história é diferente. Familiares do homem apontado como agressor dizem que a discussão começou por conta de som alto. Vitor teria atravessado a rua, ido até a frente da casa desse homem para reclamar do som. E aí a confusão virou bate-boca e terminou em agressão. Os familiares do outro homem envolvido não quiseram gravar entrevista, mas garantem que não houve qualquer ato de racismo ou homofobia. O homem chegou a ser preso, mas foi liberado em audiência de custódia. A Polícia Civil investiga o caso. Ele pode bater em qualquer um mesmo, tá tudo bem. Só por causa da cor da pele, porque estava mal vestido. O que eu fiz pra você, cara? São crimes, suspeitos de crimes realmente muito graves contra a honra das pessoas, não é isso, Ricardo? Você acompanhou tudo isso. É uma história meio confusa, meio intrincada, de um lado uma fala outra coisa, de outro outra. É a polícia que vai ter que resolver. Esse caso foi registrado, a Polícia Militar atendeu a ocorrência, passou para a Polícia Civil, então é uma investigação que ainda está começando. Tem muita gente para ser ouvida, tem muito depoimento que deve acontecer aí nos próximos dias, é o tipo de material bastante importante nessa apuração. Eu conversei com familiares daquele rapaz, de um dos rapazes que aparecem ali sem camisa, e os familiares, sem gravar entrevista, eles falaram, gente, não teve racismo, não teve injúria racial, não teve homofobia. Esse rapaz que aparece ali na imagem, o Vitor, ele veio até aqui à frente da nossa casa para reclamar do som alto. E aí o outro rapaz envolvido aqui, o nosso parente, ele não gostou disso porque ele estava em casa, para dentro do portão, aliás, e eles começaram a bater boca, mas não deu 2 minutos, os dois já saíram na mão. Então as imagens não mostram o início dessa confusão. As imagens mostram o momento das agressões, da troca de socos, 2 pessoas contra uma, no caso os 2 irmãos ali sem camisa contra o Vitor. Depois, algumas amigas do Vitor ali que apareceram na reportagem entram no meio também para tentar o deixa disso, né? Para acabar com essa confusão. O Vitor precisou ser levado ao hospital, 5 pontos na testa, 4 pontos na nuca, ficou bastante assustado, diz que tá com medo de sair de casa e dar de cara com esse pessoal mais uma vez. E aí, o que a gente pode falar em relação a isso, né? É um caso muito grave, as acusações são muito graves. O Vitor tá falando em racismo, em injúria racial. A Polícia Civil vai investigar, já tá investigando e vai dizer quem que tá falando a verdade nessa história e vai responsabilizar os envolvidos. É claro, lembrando que o rapaz ali apontado como agressor, ele foi preso em flagrante pela PM, só que depois disso ele passou pela audiência de custódia, que é um procedimento padrão, é de praxe. Na audiência de custódia, a justiça entendeu que ele poderia ser colocado em liberdade, mas claro, ele segue respondendo por esse episódio. E é assim que tem que ser, a polícia na parada, investigando e dizendo o que aconteceu e que cada um pague por aquilo que fez, se tiver crime cometido, e parece que sim.